Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube e eu convido você a estar dando uma passadinha lá e poder estar vendo, né, algumas coisas boas que nós temos no nosso canal. E convido você também a se inscrever, né? Tem um botãozinho aí embaixo, se inscrever. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal para estar recebendo notificações de mais vídeos. Se você gostar desse conteúdo no final dele, você possa dar aí um gostei. Isso vai nos ajudar muito. Que você também possa estar compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo. Nós vamos falar hoje de um assunto: salvação pela graça. É o assunto que nós vamos estudar hoje. Eu convido você, aonde você está, a curvar sua fronte para nós conversarmos com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Esteja com essa pessoa que vai estar estudando a Bíblia comigo, que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira toda especial e que ela possa compreender, Senhor, as palavras que aqui vão ser ditas. Cuide dela, abençoe, livra, Senhor, ela de todo mal. Eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos estudar. Eu convido você a estar com sua Bíblia na mão. Eu estou aqui com a minha, para que possamos acompanhar junto a leitura dos textos, né? Aqui tem uma pequena introdução que nos diz o seguinte: a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Isso aí está lá em Jó, capítulo 25, verso 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem perdido? Não. Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, são duas perguntas aí que causam inquietação, né? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? A gente vai aprender aqui no decorrer do estudo que eu e você nós não temos condições de nos salvar por si mesmo. Nós não temos condições. E que a salvação, a nossa salvação, depende unicamente pela graça de Cristo Jesus. E nós vamos compreender isso. Aqui diz assim: como ocorria a salvação no Antigo Testamento? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer que no Antigo Testamento parecia que Deus era um Deus vingativo, né? No Novo Testamento parece que nós já temos um Deus de amor. Mas será que é assim mesmo? Como, por exemplo, a pergunta aqui é a seguinte: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Será que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça, né? Vamos descobrir então. Eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro, chamado Gênesis. O capítulo é o capítulo 6 e o verso é o verso 8. Vamos ver como ocorria a salvação no Antigo Testamento. O capítulo 6 e o verso 8 nos diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui nós já temos uma resposta, né? A salvação no Antigo Testamento ocorria pela graça do Senhor. Mas vamos verificar um outro texto, para nós não ficarmos só nesse texto.
Aí em Gênesis ainda, o capítulo 15 e o verso 6 também nos dá uma resposta. Vamos ver? Gênesis 15, verso 6, diz assim: Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui está falando de Abraão, que ele creu no Senhor, e foi imputado por justiça, ou seja, graça, né? Quer ver outro texto? No livro de Salmos, no meio da Bíblia, o capítulo é o capítulo 6 e o verso 4, nos diz o seguinte: Salmo, capítulo 6, e o verso é o verso 4. Estou com minha Bíblia aqui aberta, folheando, e convido você também a conferir na sua. Diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então o livro de Salmo está dizendo, né, que as pessoas aqui eram salvas pela graça. E nós temos aí ainda em Salmo capítulo 13, no verso 5, nos diz o seguinte: No tocante a mim, confio na tua graça. E o texto diz bem assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. Então o texto está falando, o que o texto está dizendo? Confio na tua graça. No tocante a mim, confio na tua graça. E ainda no capítulo 86 do livro de Salmo, e o verso 15, 86, verso 15, nos diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça. Você compreende que os textos que nós lemos aqui, o texto está dizendo que nós somos salvos pela graça. A salvação no Antigo Testamento também era pela graça. Então, que Deus maravilhoso, não é mesmo? Perceba que o intuito de Deus é salvar o ser humano. Esse é o intuito de Deus, né? E é unicamente pela graça. E essa graça se confirma também no Antigo Testamento. Mas, veja só, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos, né? De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 15, e o verso é o verso 11. Estou com minha Bíblia folheando e convido você a abrir também a sua. Está folheando também a sua. Atos 15, e o verso é o verso 11, que diz assim: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram, né? Então, nós somos salvos mediante a graça, né? Do Senhor Jesus. Mas quer ver outro texto? Efésios 2, verso 8. Efésios 2, e o verso é o verso 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. O texto anterior nós vimos que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, né? Então perceba que esse texto aqui está dizendo o seguinte, que mediante, né, a fé nós somos salvos. E isso não é mérito de homem, mas é dom de Deus. Nós vamos ler um outro texto em Romanos, voltando um pouquinho aí o livro de Efésios. Você vai encontrar o livro de Romanos, o capítulo 3 e o verso 24, nos diz o seguinte, Romanos 3 e o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O texto fala aqui que nós somos justificados, mas justificados mediante a quem? A graça do Senhor Jesus. Você entende? Então eu e você nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Um outro texto
está em 1 João, já pertinho do livro de Apocalipse. Você chegando no livro de Apocalipse, você vai voltar um pouquinho e você vai encontrar o livro de 1 João. O capítulo 5, o verso 11 e o verso 12 nos diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então perceba que a vida eterna está em quem? A vida eterna está na pessoa do Senhor Jesus, né? Então perceba que através do plano de salvação, né, que esse plano ele acontece desde o Antigo Testamento, ele é continuado no Novo Testamento, né? A Bíblia, existe apenas um método de salvação, né? E qual é esse método de salvação? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Cristo ele se dispôs a vir a este mundo, né, a morrer por mim e por você, na cruz do Calvário, nós fomos salvos mediante a graça do Senhor Jesus. Então perceba que a salvação, ela vem desde o início, né? Desde do Antigo Testamento, e ela se estende ao Novo Testamento, e ela chegou também a nós, ela chegou a mim e chegou a você. Mas por que isso? Porque nós temos profecias na Bíblia, né, falando que o homem tinha pecado, mas só que Deus ia enviar um cordeiro, né? Como diz João Batista, eis o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, né, verso 29. Então João estava se referindo a Jesus, né? E Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Querem ver uma coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 9 e o verso é o verso 22. Hebreus 9, 22 nos diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né? Então perceba o seguinte, o texto aqui está dizendo, né, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados, né? Então Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz por mim e por você. E através desse sangue precioso, né, os nossos pecados foram perdoados. Um outro texto, Romanos 5, verso 8, para nós complementarmos essa leitura aqui de Hebreus, nos diz o seguinte, Romanos 5, e o verso é o verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então perceba aqui algo, né, impressionante. Nós ainda sendo pecadores, né, Deus, por ter amor por nós, entrega seu Filho para morrer por mim e por você. Então, que privilégio enorme que eu e você nós temos, né, em saber que Jesus veio a este mundo, né, entregou sua vida para mim e para você, para que através do seu sacrifício na cruz do Calvário nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, de podermos nos aproximar de Deus. Que privilégio nós sabermos disso, não é mesmo? Jesus nos salva através da sua morte, né, na cruz. Vamos dar continuidade? Aqui nós temos 6 passos para confirmar a salvação, né? Quais são esses 6 passos que você tem que dar, que eu tenho que dar para poder confirmar a salvação? O primeiro passo, ele está no livro de Atos, o capítulo 16, e o verso é o verso 31. Atos 16, e o verso é o verso 31. Vamos ver qual é o primeiro passo? O primeiro passo nos diz o seguinte:
Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Né? Nós temos um outro texto para complementar esse. E o texto está ainda no livro de Atos 4, verso 12, que diz o seguinte, Atos 4, e o verso é o verso 12, que nos fala o seguinte: então não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Aqui esse texto aqui está se referindo a Jesus. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Né? Mas o primeiro texto que nós lemos fala o seguinte, crê, não é isso? No Senhor Jesus, tu e tua casa, né? E serás salvo, não é isso mesmo? Então, o primeiro passo aqui para confirmar a salvação é crermos, né? Crermos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, você deve crer, eu devo crer, né, no Senhor Jesus como nosso Salvador. O segundo passo está no livro de Atos, o capítulo 3 e o verso 19. E nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o segundo passo aqui é arrependimento, né? Então, arrependimento, e você percebe também que logo depois de arrependimento existe uma outra, né? Um outro passo aqui, que veja só, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento, né? E conversão. Então, nessa leitura nós encontramos dois passos, arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Mas vamos ver um outro passo, então. 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João está pertinho aí de Apocalipse. Voltando um pouquinho, você vai achar. Diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? O outro passo que nós encontramos aqui é confessar os nossos pecados. Né? Nós já até falamos um pouco no estudo passado sobre a questão de confessar os pecados. Né? Você não vai confessar os seus pecados a nenhum outro ser humano. Não, porque nenhum outro ser humano vai ter condições de lhe perdoar. Você vai confessar os seus pecados a Jesus. Você vai falar dos seus pecados ao Senhor Jesus. Nenhum homem pode perdoar pecados. Então você não vai falar os seus pecados para um ser humano que não tem condições de perdoar, somente a Jesus. Então perceba aqui que o outro passo aqui é confessar os pecados, né, ao Senhor Jesus. O outro passo aqui está no livro de Mateus, o capítulo 19, e o verso é o verso 16 e 17. Mateus 19, verso 16 e 17. Que nos diz o seguinte, veja só, estou com minha Bíblia aberta, convido você também a abrir a sua, e fala assim, a palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Então, Jesus aqui está falando para o jovem rico. Depois vocês podem ler com calma, uma história muito bonita, né? Assim, é triste porque no final ele ouve as palavras de Jesus e não se arrepende, né? Mas não aceita o convite de Jesus. Mas o interessante aqui para nós é que o verso 17, ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Então, um outro passo que confirma, né, a vida eterna aqui, a salvação,
seguir os mandamentos ou guardar os mandamentos de Deus, né? Mas nós vamos ver um outro, Marcos 16, e o verso é o verso 16. Marcos 16, verso 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, né? Qual o outro passo aqui? Ser batizado, né? Perceba que a pessoa crê em Jesus. A pessoa, ela se arrependeu, né, dos seus pecados. Ela se converteu, né, ao Senhor Jesus. Ela confessou os seus pecados, não é isso? Ela agora segue os mandamentos de Deus. Qual o passo que falta então, né? Ser batizado, não é isso? Creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Jesus, segue os mandamentos. Então o próximo passo é ser batizado. E o outro passo que nós vamos ver está no livro de Mateus, capítulo 24. Voltando um pouquinho aqui, 24, verso 13, nos diz o seguinte, 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? E esse passo aqui é importante pelo seguinte, né? Que a pessoa ela tem que ser perseverante, é isso? E perseverante como? Né? Continuando praticando, né, o que aprendeu. E a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Então perceba que esses aqui são os passos que confirmam a salvação, né? Crer em Jesus, arrependimento, confissão, né? Arrependimento, convenção, confissão, seguir os mandamentos, ser batizado, perseverar agora, né, no que aprendeu, não é isso? Apesar das dificuldades. Esses são os passos que confirmam a salvação. Eu espero que você tenha entendido esse estudo, é um pequeno estudo, né, da Palavra de Deus. E perceba que eu gostaria de terminar com um texto aqui, que é um texto bastante importante, e é um texto que nos diz o seguinte, João capítulo 3, e o verso é o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus estabeleceu um plano maravilhoso. E esse plano que Deus estabeleceu, maravilhoso, né, foi de entregar o seu Filho para morrer por mim e por você. E perceba que esse plano maravilhoso que Deus estabeleceu, Ele pensou em mim e você de uma maneira toda especial. E qual é o desejo que Deus tem para mim e para você? Que você aceite esse plano, né, maravilhoso de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. E que na sua vida haja uma transformação. Que Deus possa operar na sua vida. Que Deus possa entrar na sua vida. Que você possa aceitar esse plano maravilhoso do Senhor Jesus. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode. Mas mediante esse plano maravilhoso de Deus, onde entra a pessoa de Jesus, eu e você, nós somos salvos. E a pergunta é, por que não se entregar ao Senhor Jesus? Por que você não entrega o Senhor Jesus hoje à sua vida? Para que possa confirmar então esse plano maravilhoso que Ele fez por mim e por você. Eu convido você nesse momento a nós orarmos. Vamos lá? Amado Senhor Deus, esteja com essa pessoa que ficou comigo até o final desse estudo. O Senhor conhece ela muito bem. Eu te peço uma bênção toda especial sobre ela. Se existe algum obstáculo que impeça ela de ir até o Senhor, que o Senhor possa ajudá-la a vencer esses obstáculos.
esteja com ela nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia. E que ela possa olhar para o Senhor de uma maneira toda especial e um dia se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor. Obrigado por mais esse momento que aqui tivemos do estudo da Tua Palavra. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Fica conosco nesse dia. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu lhe agradeço por você ter ficado até o final e até mais uma próxima.